Muito bom dia, estamos chegando com o Papo Online deste sábado, 13 de março de 2021, aqui na TV Papo by Bitcom. Nossa equipe, produção do Pedro Rossano, a edição do Guilherme Matias, cinegrafista Leandro Moré, departamento comercial Ivo Menegolo, gestor Cleberson Portela, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. E não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Estamos recebendo e vamos conversar no programa de hoje com o torcedor, com o diretor do Departamento de Futebol Profissional, com passagem nessa função, também diretor técnico da base, Max Nora conosco. Bom dia, Max. Prazer tê-lo conosco. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Vaz. Obrigado pelo convite e bom dia, papada. Bom, a relação torcedor, que eu havia citado no início, relacionado então a questão familiar. Todo mundo juventudista na família, é isso? Isso, já vem de berço, é isso. A família é muito ligada no Juventude. Meu avô foi conselheiro do clube, o irmão dele presidente do clube, o meu avô Vasco e o irmão dele o Bruno Nora. Meu pai sempre me levou no campo, ele e meu avô, a gente se reunia na casa, né, antes dos jogos para poder ir junto pro estádio. Claro, tem aquela relação familiar, aquela tradição familiar, né, de ir pro futebol, de ir pro estádio e levar o filho, levar o neto, né. Isso, se reunia no almoço de domingo para depois todo mundo ir pro estádio. Então, isso era muito bom. Bom, muitos dirigentes de futebol saem da arquibancada para se tornar dirigente, ter outras funções dentro do clube. Me parece que é o teu caso, né, Max? Tu traçou esse caminho, né, saindo como torcedor e dando esse apoio, essa ajuda como dirigente do Juventude. São o quê? 11 anos, 12 anos? Vou para 11 anos por aí, 11, 12 anos já que eu já estou em cargos de diretor dentro do clube. E tu tinha a intenção de ser dirigente ou em algum momento? Eu não tinha pensado assim como dirigente. Foi um momento que um convite de um amigo, de um colega de escola, que é o Santiago Márcia. Ele me convidou para assumir como diretor da Sub-20 junto com ele. Foi uma surpresa no início, porque eu já tinha passado no Juventude como atleta de base, né? Tive um período ali. E depois, com esse convite, eu pude entrar no Juventude e ver um outro mundo, uma visão de dentro do clube e da responsabilidade que se tem na formação de atletas. É algo assim, ser dirigente é algo diferente. E o fato de diferente num primeiro momento, né? Até tu adquirir a experiência, até tu pegar a cancha ali, né? Conhecer o envolvimento, né, dos bastidores e tal. Mas o fato de tu ter num primeiro momento, ser torcedor, estar na arquibancada e se tornar dirigente, isso te ajudou exatamente na condução do trabalho como diretor? Ajuda, sempre ajuda. A gente tem a paixão dentro, né, para fazer o melhor possível pelo clube. A grande dificuldade é tu conseguir ser mais razão do que paixão, porque lá dentro a gente tem que pensar muito mais com a razão, porque senão a gente se deixa levar por qualquer momento de dificuldade. Tu quer resolver pela paixão, tu acaba tendo atitudes mais drásticas e muitas vezes não é naquele momento ideal. Dá para dividir isso assim? Dá para conciliar, vamos dizer, porque todo dirigente ele é torcedor, né? A maioria é torcedor, né? Não tem. Então, tu deixa de ser torcedor durante o jogo para ter, ou tu é torcedor durante o jogo e tu é dirigente até a bola rolar? A gente é torcedor sempre, não consegue deixar de ser torcedor. Mas eu acho que na hora de tomar atitude, tu tem que pensar muito com a razão. Essa é a diferença de quem entra como diretor, até os futuros diretores têm que pensar nesse momento o seguinte: a tua paixão não vai mudar. A razão
das decisões que vai mudar. Porque tu está pensando pelo clube e tem que tomar a decisão mais certa, não com o coração, muitas vezes. Pois é. Como dirigente em 2000, tu entrou como dirigente em 2007, na base. 2007. Uhum. Aí tem a parte boa do futebol, né, que são conquistas, são objetivos alcançados. 2010, por exemplo, semifinais das Copas São Paulo e BH, são duas competições importantes do cenário de base do futebol brasileiro. Uhum. Eu acho que a taça BH continua, né? Eu acho que segue, claro, não agora nessa questão da pandemia, porque também a Copa São Paulo parou, né? Isso. Mas segue, né? São competições importantes, né? Da muito base importantes. Do futebol brasileiro. E aí foi semifinalista das Copas São Paulo e BH em 2010 e campeão gaúcho sub-20. Tu como dirigente? Como dirigente. Mas é importante ressaltar algumas coisas assim. O trabalho de base é um trabalho de longa data, né? A maioria dos jogadores que chegaram e estão nessas conquistas do Juventude em 2010, eles são oriundos da escola. Então imagina, pega atletas de 12 anos que vão chegar no sub-20 para ter um resultado de campeão e teve com certeza outros títulos nesse caminho. Então é um trabalho que tem que ser certo em todas as etapas desse atleta para chegar na conquista do sub-20. Daqui a pouco vários atletas desse sub-20 vão estar naquele ano de 2015 para também tirar o Juventude numa Série D e colocar de volta no cenário nacional. Uhum. Tu lembra desse time campeão sub-20 aí de 2010? O time que esteve nas semifinais das Copas? Para dar algum exemplo de jogadores? Um que tu lembra aí? O Foman, Ramiro, Bressan, Alex Telles. Sim. Uhum. Então foi o treinador era o Carlos Moraes. Isso, foram negociados depois. Eles tiveram em 2015 com o Lisca lá contra o Brasil de Pelotas também, na Série D, onde voltamos para uma Série C. Então são atletas que já vieram da escola também, esse que eu citei. 2011, vice-campeão internacional de Cotif, na Espanha, também sub-20? Também sub-20. Essa base de time que havia sido... A base sim, não todos. O Ramiro foi um deles que foi para esse torneio, né? Outros não. Mas foi um campeonato importante porque tinha Barcelona, Valência, Gamba Osaka do Japão. A gente classificou na primeira fase, que saíam 2 só, o Barcelona acabou ficando fora. Nós e o Valência do grupo. Ganhamos na semifinal, fomos na final com Valência e acabamos perdendo nos pênaltis para eles. Uhum. Esse intercâmbio é muito legal, né? Com o futebol Eu acho que é europeu, importante. Né? Acho que é importante, além do intercâmbio, é colocar o atleta em competições que exijam mais. Na formação de um jogador, eles precisam de competições fora. Né? E precisam de exigência como atleta. Né? E eu acho que tu forma atleta de acordo com o que tu exige. Como uma profissão normal, tu tem que estudar mais, tu tem que se dedicar para chegar a alguma coisa melhor. 2016, diretor tu chegasse então para ser diretor do futebol profissional do Juventude. Isso. Foi vice-campeão gaúcho profissional, teve o acesso para a Série B. Isso. Mas ainda antes teve o título de campeão gaúcho sub-20. Isso, o que acontece? Depois eu acabei saindo, o nascimento do meu filho, então eu me envolvi bastante nessa parte e acabei me afastando um pouco do clube. Em 2016, com o convite do Biglia, acabei voltando como diretor do profissional, e acabamos conquistando algumas coisas juntos. E o treinador do Sub-20 nessa época era o PC, que acabou sendo o treinador depois do profissional. E é bacana a gente linkar muita coisa, porque vários treinadores que acabaram passando pela base do Juventude naquela época, lá de 2007 até 2012, 2013, a gente tem treinadores importantes no cenário hoje. O Lisca foi um que passou, o Carlos Moraes foi campeão também, tivemos o PC, tivemos deixa eu ver quem mais naquela época, o James Freitas, que é um treinador hoje que está no Fluminense, mas ele passou para o Cruzeiro, Atlético Mineiro. Então, vários treinadores que depois tiveram a oportunidade também de ir para o profissional. Não, e o Juventude tem essa tradição, né? De colocar, de revelar novos treinadores para o mercado, né? Para o futebol brasileiro. Em 2013, quem foi o campeão gaúcho foi o Cobalcini, que hoje está no Pelotas. Foi campeão gaúcho também. Pois é.
E está aí já com trajetória em grandes clubes, agora a primeira experiência como técnico efetivo de um time profissional, né? De uma equipe profissional, é bem legal. E então nesse ano de 2016, o vice-campeonato gaúcho, né? Como do departamento de futebol profissional, e o acesso para a Série B, saindo da C para B. Foi muito gratificante, sabe, voltar ao clube, né, porque a gente teve um período anterior a isso que a gente acabou. Quando eu entrei no clube, para ter uma ideia, eu entrei na Sub-20 e o Juventude estava ainda na Série A. Foi tempo do Iguatemi e depois começou o Juventude a ter problemas no futebol profissional até chegar numa Série D. A base estava num crescente. Se a gente pegar toda a base, a gente estava com vários títulos de base, a informação estava muito forte, mas o profissional não acompanhava esse caminho. Depois disso eu voltei em 2016, o Juventude na série C, e depois de vários trabalhos com essa diretoria, e depois uma troca de diretoria pelo descenso que a gente teve para a Série C em 2018, foi isso, né? Foi em 2018. A gente acabou a gente fica meio voltando para as datas da temporada aí. 2018 a gente voltou para ver, e tive o convite. Fiquei muito feliz pelo Valtinho, o presidente e o Pioneiro como vice, de poder continuar nesse processo, né, dentro do clube e conseguindo assim, 2 anos, voltar para uma Série A. Pois isso engrandece, né, Max? Me parece assim a carreira do dirigente, a experiência do dirigente, né? Quer dizer, tu praticamente passou. Tu estava no clube naquele momento em que não tinha divisão também, que teve que ganhar uma copinha para chegar na Série D. Estava, né? Eu não estava tão forte como outros anos, mas eu vivi todo o período de, né, da A para a Série D eu vivi. Eu quero dizer assim que o dirigente ele passa por todas essas experiências assim e são experiências que tu passa no futebol, porque o futebol não é exato, né? O futebol é muito subjetivo. Muito. E às vezes vocês dirigentes, vocês fazem um bom trabalho, mas as coisas dentro de campo não dão certo. Então essas experiências me parece assim que assim vão consolidando, na verdade, o trabalho de vocês dirigentes, né? Nesse aspecto de experiência mesmo. Porque na verdade o clube, o carro-chefe é o futebol. Isso daí a gente não tem dúvida nenhuma, mas o clube é muito mais que isso. O clube tem uma estrutura, ele tem que ter um crescimento junto. Entendeu? E muitas vezes o torcedor está voltado no resultado, que para nós e atrapalha muito, né? Porque daí, se tu for pensar só em resultado, tu esquece do todo como um clube. Né? E para nós dirigentes passar em momentos ruins é porque a gente também é torcedor, né? Então a gente sofre, eu brinco que a gente sofre 2 vezes, porque tu sofre com o momento e está vivenciando aquela situação, e tu sofre como torcedor. Às vezes o dirigente ele fica impotente em relação a algumas situações que se apresentam, né? Então é difícil às vezes até de administrar, né? Bom, na sequência veio em 2019 então acesso para a Série B e depois 2020 o acesso para a elite do futebol brasileiro, né? Depois de praticamente 14 anos, Juventude de volta a conviver com o Brasileirão, né? Voltar essa temporada agora de 21. Isso, e voltar para um lugar que o Juventude esteve e passou um grande período, né? E o Juventude fez um bom trabalho durante o ano, junto com a parceira que é a LA. Então foi uma união que deu muito certo nesse processo. E agora trabalhar firme para que o Juventude consiga se manter, né, numa série que a gente sabe da dificuldade tanto financeira como de estrutura para o clube, né? O que tu apontaria de diferenças assim do acesso para a Série B e da B para a Série A? O que tu poderia estabelecer de diferenças assim, tu que acompanhou esse processo todo? É que naquele momento de B era um momento muito conturbado. A gente tinha saído a gente estava numa C, né? Onde a gente tinha caído aquele ano. Então fica um ambiente mais difícil, porque tu tem todas aquelas dúvidas, que a torcida fica com dúvidas do que vai acontecer, com alguns medos de ter de novo
uma regressão e voltar para uma Série D. Então fica aquela dúvida, e foi um trabalho muito duro, porque foi muito rápido, né? Tu sai, troca uma diretoria, entra uma nova diretoria, tem que reformular grupo, então foi trabalhoso. Depois a coisa já está um pouco mais organizada, todo mundo já está entendendo os processos, então fica um pouco mais, não digo mais fácil, porque de uma B para uma A a gente sabe da dificuldade de série, a dificuldade que a gente tem, mas pelo menos o clube está mais organizado. O que tu entende que é importante para ser um bom dirigente, Max? Para ser um bom dirigente, dedicação total ao clube, né? E pensar sempre no melhor. Sempre pensar grande. Dentro das possibilidades. Eu acho que tu tem que ter os pés no chão, né? O Juventude tem que pensar grande, tem que tentar uma estrutura, tem que tentar muita coisa, mas pé no chão, tem que estar com o pé no chão. Senão tu acaba colocando muita coisa e o Juventude não tem como suportar. Bom, nessa temporada de 21, né, então tu retorna para trabalhar nas categorias de base. Assim, para uma reestruturação do departamento, é isso? Quais são as ideias de vocês? Eu sei que tu vai trabalhar junto com o seu Adão Marques, né? Quais são as ideias para esse trabalho, Max? Na verdade, a base já tem uma continuidade. A gente está entrando num processo que já está em andamento. A base não para nunca. Estava tendo o trabalho do Comerlato, Fasoli, eram diretores que estavam ali já fazendo algum tempo já esse trabalho. E a gente entrou nesse momento para tentar, depois de uma pandemia, a gente fala reestruturação porque teve um ano que parou tudo, né? Então tu pega uma pandemia, a gente não sabe o que vai ainda acontecer, não tem data certa de campeonato, então a gente está tentando ajustar algumas coisas dentro do clube para que na hora que iniciar o campeonato a gente consiga entrar organizado. E vocês já têm um ponto de partida para isso? Quer dizer, vamos lá, as categorias sub-20, sub-17, já tem uma base de time, a formação de jogadores, grupo, como é que é isso? Ou vocês vão ter que fazer o trabalho na busca por novos jogadores, novos atletas? Acho que sempre, né? A busca por novos atletas, isso daí tem que estar inserido num contexto, porque a gente tem que estar sempre melhorando, estar sempre buscando no mercado. A gente já tem um grupo, sim, a gente tem um grupo de 18 já com contrato profissional e mais alguns dos sub-17 que vão ser integrados no processo. Mais uns 6 que devem estar no sub-17 para ser integrado. Já tem uma comissão técnica montada. O que a gente precisa estruturar no clube, na verdade, são ideias, assim, de qual é o perfil do nosso atleta, o mercado, onde a gente vai colocar esse atleta que a gente tem. A gente tem que elaborar mais um pouco, né, crescer com isso no Juventude, para que a gente consiga direcionar nosso atleta. Ele vai ser formado para chegar no profissional, para ser vendido para interno, para ser vendido para o exterior. Isso tudo o clube precisa evoluir. Muito bem, nós estamos com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom, neste sábado com Max Nora, que agora, fazendo parte dessa trajetória dele como dirigente, está voltando, né, para trabalhar como diretor técnico da base. Esse trabalho, conforme a gente já começou a assim fazer referência a esse trabalho de reestruturação das categorias de base. Internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. E fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Você há pouco falou nesse planejamento, nessa ideia de buscar o jogador, formar o jogador e de repente ver aonde que ele vai se encaixar. Como é que é esse trabalho de captação do Juventude, que eu sei, agora por último, está prejudicado justamente em função da pandemia. Mas como é que é feito esse trabalho e justamente nesse aspecto de achar uma linha para colocar esses jogadores no mercado? Como é que é isso, Max? Hoje a gente tem um captador, que é o Péricles. O Péricles foi nosso treinador quando eu entrei no clube em 2007, era o treinador da Sub-20, que foi em terceiro lugar em BH. E hoje ele é o captador do clube, ele faz algumas viagens pelo país, mas a gente tem um captador. Na verdade é outra situação que a gente está em discussão dentro do clube. Como que a gente vai fazer essa captação? Né? Se a gente vai direcionar para algum ponto, se a gente vai focar em algumas regiões, isso tudo. A gente teve uma conversa semana passada
com o profissional do Juventude, onde foi o Marcelo Barbarotti, o Eduardo Barros e o Pioner, junto comigo e com o Adão e o Lúcio. A gente sentou e começou a discutir algumas coisas, porque o Juventude tem um DNA de formador que é uma coisa impressionante. E muita gente que vem para o nosso profissional já passou por base de alguns clubes. E esses que eu citei agora, todos passaram por base. Então a gente sentou e começou a discutir o que a gente imagina que a base do Juventude tem que fazer para se tornar também um clube de Série A, né? Que a base melhore o sistema dela, para que a gente tenha uma formação de atletas desde a nossa escola, chegando ao profissional, com uma transição desses atletas mais adequada, né? Sem muito problema de o jogador chega e não dá certo, quantos a gente perde por esse caminho, o jogador sai antes de chegar no profissional, colocado em outro clube. Será que vale a pena ou é melhor a gente chegar até o nosso profissional para depois ele ter a saída do clube? Certo, esse é um trabalho muito interessante, né? Muito importante. O objetivo é esse mesmo, né? Quer dizer, tu forma o atleta e num contexto do futebol moderno, futebol negócio, colocar o jogador no mercado, fazer render dinheiro, retorno financeiro. Essa é a ideia do investimento, né? O clube trata a base como um investimento. Então a gente investe um dinheiro na formação desse atleta buscando um rendimento futuro, né? Colocando ele no nosso profissional, colocando um profissional, tu também tem um ganho, porque muitas vezes na folha geral do clube tu também reduz com atletas oriundos da base. Então tudo isso tem que gerar algum lucro para o clube. E essa concorrência aí atrapalha ou não? Tem algum prejuízo essa concorrência com os grandes clubes do futebol brasileiro? Aqui especialmente em relação à dupla Grenal, porque muitos desses garotos, eles têm o sonho assim de jogar num grande clube do futebol brasileiro, até aí jogar no exterior e tal. Tu acha que isso atrapalha muito ou não justamente em função desse rótulo que o Juventude tem, essa tradição que o Juventude tem de revelar jogadores? O Juventude tem um DNA formador. Isso todo mundo sabe, e os empresários colocam jogadores no Juventude e nós vamos captar e tem uma facilidade de trazer eles para cá por causa disso. Os grandes clubes sempre vai ser uma disputa com atletas. O que eu vejo que o Juventude tem de vantagem nesse processo é a proximidade com o profissional. A chance de um atleta da base chegar no profissional do Juventude é muito maior do que um atleta chegar no profissional do Grêmio, do Inter, do Palmeiras. Então, muitos atletas que saem do Juventude hoje para esses grandes clubes, muitas vezes eles acabam voltando para o Juventude. A gente estava discutindo, eu, o Lúcio, o Adão, esses dias, sobre isso e orientar muitas vezes o atleta a chance de chegar no profissional do Juventude. Quantos já chegaram nesse período, nesse curto período que a gente está vendo? Né? E quantos hoje já estão trabalhando? O Marcos Vinícius agora já jogou no profissional, estava há pouco tempo no sub-20 e já está no profissional. Então isso a gente conversa muito e explica para a nossa base que a gente sabe da concorrência dos grandes e querendo levar e da vontade deles muitas vezes de ir, mas que eles repensem em alguns momentos de continuar de Juventude para que consiga chegar no profissional. Aí sim, tu no profissional pode sair para um outro clube, mas sendo já estando no mercado como um jogador profissional. Bom, o Juventude é formador. Como é que é esse processo, esse trabalho? Quais são os desafios de vocês, dirigentes? Qual é a exigência disso, né, na formação do jogador? Enfim, o contexto geral desse trabalho que é desenvolvido no Juventude. Nosso desafio é colocar o nosso atleta no profissional já preparado para que ele conduza de maneira adequada e não tenha que fazer o retorno para a base. Esse é o grande desafio de todo mundo, essa transição de etapas, seja da escola, que a gente também está aproximando, a gente conversa muito sobre isso, que a Juventude no futebol tem que ser uma coisa só. Né? Quando tu fala de futebol é Juventude, não tem a base, a escola, e a gente acaba tratando muito isso. Então aproximar esses setores para que essa transição seja a mais adequada possível. E essa relação com os atletas, como é que é? É difícil? Tem muitos jogadores, claro, a garotada aí, né?
E eles têm muitos jogadores que pensam diferente. Como é que é esse trabalho? Porque a gente sabe também que no profissional, no grupo profissional, tem muito disso, né? Quer dizer, tu trabalha, treinador, dirigentes, tem que trabalhar com 30 e poucos homens dentro de um vestiário com pensamentos diferentes, né? Uhum. A ideia da base agora é trabalhar com um pouco mais reduzido os grupos, né? Que a gente consiga fazer a ligação entre as categorias, suba um pouco mais atletas para fazer trabalho. Mas eu acho que a administração de pessoas, seja no futebol, seja numa empresa, eu acho que o trabalho com o ser humano é o mesmo, né? O que acontece é que muitos jovens desses não têm uma base familiar. Então tu tem que saber contornar muitas situações. Parte hormonal também, né? Que o jovem está naquela situação de tudo novo. Mas eu acho que é bem tranquilo de se trabalhar quando tu trabalha com o coração, querendo mostrar para eles a importância de certos momentos deixar as coisas de lado e conseguir levar o futebol de uma maneira muito profissional. A vinda até nesse trabalho de busca por atletas, captação, o Juventude tem parcerias também ou não? Eu acho que faz parte, eu acho que essa parceria é muito importante, né? Com grandes clubes. Não, com certeza, tem que ter. Acho que tem que estar, o Juventude é um clube que tem que estar aberto para o mercado, tem que estar em conversações com grandes clubes, né? No momento certo, se o atleta, para ganhar uma experiência maior, vá para um outro clube, isso daí a gente está sempre aberto, sim. As atividades da base, elas estão, claro, não são normais por causa da pandemia, mas vocês têm uma ideia, assim, de quando pode ser retomado normalmente? Como é que vai ser isso? A gente tem campeonato do Sub-20. A gente tem um campeonato Sub-20 já marcado para maio, né? A gente estava com uma primeira ideia agora dia 15 já a apresentação do Sub-20. Então a gente está aguardando para ver o que vai acontecer com as bandeiras, porque esses 18 atletas que têm contrato profissional, eles não moram dentro do clube, então a gente poderia chamar eles para treinamentos e dividindo o grupo, fazer uma coisa que fique de acordo com o que a lei permite. E depois sim, acalmando essa pandemia, a gente conseguir agrupar o resto das categorias. Então tá. Max, queria agradecer a tua participação conosco aqui no Papo Online desse sábado. Muito obrigado pela entrevista e sucesso nesse novo trabalho, vamos dizer assim, nessa nova fase, ou nesse novo desafio para conduzir aí as questões da base do Juventude. Não, obrigado a vocês pelo convite. Quando precisarem, eu estou sempre à disposição, agradeço demais. E dizer para a papada que ajude bastante o clube, se associe. A gente precisa de novos sócios, a gente precisa de um esforço de todo mundo. Não se preocupem só com o resultado de campo, espero que ele sempre venha, mas que o Juventude, para ser forte, precisa da união de todos. Mas eu agradeço mais uma vez. Tá certo. Max Nora, diretor técnico da base do Esporte Clube Juventude, mas já passou por muitas experiências como dirigente dentro do clube e foi torcedor e deixou de ser torcedor para vir trabalhar. Deixou de ser torcedor? Não, saiu da arquibancada para vir para ser dirigente do Esporte Clube Juventude. Muito obrigado, Max. Nós estamos chegando ao final do Papo Online deste sábado, que teve produção de Pedro Rossano, a edição do Guilherme Matias, o cinegrafista Leandro Moré, departamento comercial com o Ivo Menegola, o gestor é o Cleberson Portela e a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Não esqueça de curtir o portal do Juventude, juventude.com.br e as mídias sociais do clube, e também não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pela sua audiência, papada. Fique conosco, sábado que vem nós estaremos de volta para mais uma edição do Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida. Outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que
que levo gravado no peito.